Imagine a cena. Um desenvolvedor abre o computador de trabalho, chama o agente de inteligência artificial que usa todos os dias e pede algo normal. Verifique os erros pendentes e corrija o problema. A ferramenta consulta o sistema de monitoramento, lê um relatório aparentemente legítimo e executa uma sequência de ações para resolver o incidente. Só que, nesse roteiro, o relatório não veio de uma falha real da aplicação. Ele foi plantado por um atacante. E a inteligência artificial, em vez de ajudar a empresa, vira o canal que leva a instrução maliciosa para dentro da máquina do desenvolvedor. Essa é a tese central de hoje. A nova superfície de ataque não é só o código vulnerável. São agentes de inteligência artificial conectados a ferramentas reais, capazes de tratar dados externos como instruções confiáveis. A pergunta que vamos responder até o fim é simples e incômoda. Quando um agente de inteligência artificial recebe uma tarefa de manutenção, ele está corrigindo um erro ou obedecendo a um atacante escondido nos dados? O caso que coloca esse alerta no centro da conversa foi publicado em 12 de junho de 2026 pelo The Hacker News, com base em uma pesquisa da TNS Security. Os pesquisadores chamaram a técnica de agenjacking. Em termos defensivos, sem transformar isso em tutorial, a ideia é explorar uma fronteira frágil. De um lado, uma plataforma de monitoramento que aceita eventos externos. Do outro, um agente de código conectado por MCP, o Model Context Protocol, que busca essas informações e as usa para orientar ações no ambiente do desenvolvedor. O exemplo citado envolve o Sentry, uma plataforma popular de rastreamento de erros e performance. Em muitas aplicações existe um DSN, uma credencial pública de escrita usada para enviar eventos de erro. A pesquisa descreve um cenário em que um atacante consegue enviar um evento falso. Esse evento carrega conteúdo formatado de maneira a parecer uma orientação de resolução. Quando o agente de inteligência artificial consulta os erros e recebe aquela informação, ele pode interpretar o conteúdo como uma instrução confiável e executar ações com os privilégios do próprio desenvolvedor. O ponto crítico não é uma senha roubada, nem um acesso direto ao servidor da vítima. O ponto crítico é confiança implícita. O agente recebe dados de uma ferramenta externa e não distingue com segurança o que é telemetria, o que é contexto, o que é instrução legítima e o que é manipulação. Em uma época em que agentes de código conseguem editar arquivos, rodar comandos, abrir pull requests e interagir com repositórios, essa confusão deixa de ser detalhe acadêmico e vira risco operacional. Segundo a reportagem, a TNE afirma ter encontrado pelo menos 2.388 organizações expostas com DSNS válidos e injetáveis. A empresa também relata testes controlados em mais de 100 organizações, com uma taxa de sucesso de 85% contra erros injetados em alguns dos assistentes de código mais usados. Esses números precisam ser lidos com cautela. Não significam que todas essas organizações foram comprometidas, nem que há uma campanha pública usando exatamente essa técnica em escala, mas mostram que a classe de problema é concreta o suficiente para exigir resposta. Para entender por que isso importa, vale separar 3 camadas. A primeira é técnica. Agentes de inteligência artificial não são apenas chatbots. Quando conectados a ferramentas, eles podem agir. A segunda é organizacional. Empresas estão colocando agentes dentro de fluxos de desenvolvimento, observabilidade e CI/CD para ganhar velocidade. A terceira é psicológica. Quando a saída vem de uma ferramenta interna conhecida, a tendência humana e automatizada é confiar mais. O agenjacking tenta explorar exatamente a interseção dessas 3 camadas. Esse alerta também conversa com uma discussão maior que apareceu nos últimos dias. A Microsoft publicou no início de junho análise sobre segurança em pipelines agentic e sobre reconstrução de atividade de inteligência artificial em investigações. A Cloudflare, ao discutir defesa contra modelos cibernéticos avançados, reforçou que a arquitetura, monitoramento e limites de confiança importam tanto quanto corrigir vulnerabilidades rapidamente. O tema comum é este: quando a inteligência artificial deixa de ser apenas assistente textual e passa a executar tarefas, a segurança precisa acompanhar cada permissão, cada integração e cada fonte de dados. O que muda para desenvolvedores?
Primeiro, a fronteira entre dado e comando precisa ser tratada como zona de risco. Um erro vindo de uma plataforma de observabilidade não deve automaticamente virar uma instrução executável. Conteúdo externo deve ser considerado não confiável por padrão, mesmo quando chega por uma ferramenta legítima. Isso parece básico, mas muitas integrações de agentes foram desenhadas para a produtividade, não para adversários tentando manipular contexto. Segundo, permissões precisam diminuir. Um agente que apenas precisa ler um erro não deveria ter liberdade irrestrita para rodar comandos sensíveis, acessar segredos, mexer em credenciais ou publicar alterações. Se a máquina do desenvolvedor concentra tokens de nuvem, credenciais JIT, variáveis de produção e chaves privadas, qualquer agente com acesso amplo vira um multiplicador de impacto. O princípio do menor privilégio, que já era importante, fica ainda mais urgente no desenvolvimento assistido por inteligência artificial. Terceiro, ambientes de execução precisam de isolamento. Um agente de código pode trabalhar dentro de containers, sandboxes, repositórios temporários, credenciais descartáveis e permissões escopadas. A ideia não é impedir o uso de inteligência artificial, mas impedir que uma instrução mal interpretada consiga atravessar toda a estação de trabalho. Se algo der errado, o dano precisa ficar contido. Quarto, ações perigosas exigem confirmação humana e trilha de auditoria. Rodar comandos, instalar pacotes, acessar segredos, alterar pipeline, mexer em autenticação ou abrir mudanças em produção não deveria acontecer de forma invisível. A segurança moderna precisa registrar não só quem clicou, mas qual agente agiu, qual contexto recebeu, quais fontes consultou e qual decisão foi tomada. Sem isso, investigar um incidente envolvendo inteligência artificial vira tentativa de reconstruir uma conversa que ninguém gravou. O risco para empresas vai além do laptop do desenvolvedor. Ambientes de desenvolvimento são portas para a cadeia de software. Um token exposto pode alcançar repositórios privados. Uma configuração alterada pode afetar pipeline. Um pacote mal inserido pode chegar a usuários finais. Por isso, ataques contra agentes de código se conectam ao mesmo panorama que vimos em outros incidentes recentes de supply chain: pacotes comprometidos, ferramentas de build abusadas e plataformas de colaboração usadas como caminho indireto para sistemas mais importantes. Também é importante evitar sensacionalismo. Hijacking não significa que todo agente de inteligência artificial é inseguro, nem que toda empresa deve desligar seus assistentes amanhã. A leitura correta é mais precisa. Agentes com ferramentas e permissões reais devem ser tratados como identidades de alto risco. Eles precisam de governança, monitoramento, limites, testes adversariais e políticas claras. O erro seria adotar agentes como se fossem apenas extensões inocentes do editor de código. Do ponto de vista dos fornecedores, o desafio é difícil. Plataformas de monitoramento foram criadas para receber dados de aplicações. MCP e integrações semelhantes foram criados para dar contexto útil aos agentes. O problema aparece quando o sistema inteiro não define com clareza o que pode instruir o agente e o que deve ser apenas informação. Se tudo vira contexto confiável, um atacante só precisa encontrar uma forma de escrever nesse contexto. Para equipes de segurança, a resposta prática começa com o inventário. Quais agentes estão em uso? Quais ferramentas eles conseguem acessar? Eles leem issues, tickets, logs, alertas, mensagens, eventos e páginas externas? Eles podem executar comandos? Podem abrir pull requests? Podem acessar segredos? Quem aprova? Onde ficam os logs? Sem responder essas perguntas, a empresa não sabe qual é sua superfície de ataque agentic. Depois vem a classificação de integrações. Fontes externas como eventos enviados por clientes, logs recebidos da internet, tickets públicos e comentários de usuários, precisam ser rotuladas como não confiáveis. Fontes internas também podem carregar dados manipulados, especialmente quando são alimentadas por entradas externas. A política do agente deve ser explícita. Dados não confiáveis podem informar análise, mas não podem emitir comandos, alterar regras ou autorizar execução. Outra defesa é separar leitura de ação. Um agente pode resumir um erro e sugerir hipóteses, mas a execução deve passar por um estágio separado com validação.
Em vez de corrija tudo, o fluxo mais seguro é explique o problema, proponha a mudança, mostre o diff, liste comandos necessários e aguarde aprovação. Isso reduz velocidade, sim. Mas velocidade sem controle é exatamente o que torna esse tipo de ataque perigoso. Detecção também precisa evoluir. Ferramentas tradicionais podem não ver nada estranho se todas as ações forem executadas pelo usuário legítimo em uma máquina legítima. Por isso, os sinais precisam incluir comportamento, agente rodando comandos incomuns, acesso inesperado a variáveis de ambiente, leitura de arquivos sensíveis, criação de conexões externas, alterações fora do escopo do ticket, ou sequência de ações incompatível com a tarefa pedida. O foco sai de arquivo malicioso conhecido e entra em ação anormal em contexto sensível. Para desenvolvedores individuais, as recomendações são diretas. Não conecte agentes a tudo por conveniência. Evite expor segredos no ambiente local. Use tokens com escopo mínimo e validade curta. Revise comandos antes de executar. Desconfie de correções automáticas que pedem ações fora do problema original. Prefira sandboxes para tarefas de análise. E trate mensagens, logs e eventos como dados potencialmente manipulados, mesmo quando chegam por uma ferramenta que você usa todos os dias. Para lideranças, a lição é estratégica. Inteligência artificial no desenvolvimento pode trazer ganhos reais de produtividade, mas produtividade sem modelo de ameaça vira dívida de segurança. Antes de liberar agentes em larga escala, é preciso definir padrões. Quais permissões são permitidas, quais ações exigem aprovação, como auditar, como revogar acesso, como treinar equipes e como testar ataques de prompt injection, data injection e abuso de ferramentas. O que torna o Agenjack irrelevante nas últimas 24 horas não é apenas o nome novo. É o sinal de maturidade dos ataques contra a inteligência artificial. A primeira fase da discussão pública foi perguntar se modelos poderiam escrever código inseguro. A fase atual é perguntar o que acontece quando modelos têm ferramentas, contexto corporativo e autoridade para agir. A resposta é desconfortável. Eles passam a fazer parte da superfície de ataque. E aqui chegamos à conclusão defensiva. A pergunta inicial era se um agente está corrigindo um erro ou obedecendo a um atacante escondido nos dados. A resposta depende da arquitetura que você constrói ao redor dele. Se o agente confia em tudo, executa demais e registra pouco, a empresa está apostando na sorte. Se o agente opera com limites, separa dados de comandos, exige aprovação para ações sensíveis e deixa trilhas claras, a inteligência artificial continua útil sem virar atalho para invasores. O Cyber Report não vê esse caso como motivo para pânico. Vê como um aviso antecipado. A segurança da era agentic não será vencida apenas com antivírus, firewall ou treinamento genérico. Ela exigirá design seguro de integrações, identidade forte para máquinas e agentes, isolamento, auditoria e uma pergunta permanente: quem exatamente está autorizado a transformar informação em ação? Se este documentário ajudou você a entender o risco por trás dos agentes de inteligência artificial no desenvolvimento, compartilhe com alguém que usa ferramentas de código assistido. E deixe nos comentários: sua empresa já trata agentes de inteligência artificial como identidades de alto risco ou ainda como simples assistentes de texto?